Olá, amigos da TV Brasil Central. Sou Luiz Bercó e estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso Esportes em Ação. Hoje nós vamos falar sobre para-badminton. Estamos aqui na Associação dos Surdos, muito bem recebidos como sempre, e com a professora Inês, professora de alto nível, jovem, mas muito competente, que vai nos dar uma verdadeira aula sobre para-badminton. Professora Inês, muito prazer em recebê-la aqui, é a primeira vez, né? Sim. Nosso Esportes em Ação. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, como que você entrou no esporte. Você formou em Educação Física. Sim. O que mais? Senão eu vou começar a falar aqui e vou falar coisa errada. Claro. Quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui, Bercó. Acompanho muito você, cinegrafista, Esporte em Ação, TBC, Brasil Central, sempre trazendo informações ricas, né? Trazendo profissionais que são capacitados, que fazem o esporte na capital e trazendo mais relevância para a nossa modalidade. Enfim, estou muito feliz com a sua presença, por estar aqui dando esse espaço para a gente poder falar do para-badminton, a nossa paixão, né? Que vem lá de 2016, sou professora de Educação Física, sou egressa da ESEFEGO, a Universidade Estadual de Goiás. ESEFEGO antiga, ali na Vila Nova ainda? Na Vila Nova, isso mesmo. Fui graduada em 2018, de lá então me aproximei do esporte para pessoas com deficiência desde a universidade, com projetos de extensão, juntamente com o professor João Turíbio, pela sua gerência da Secretaria Estadual de Esporte, onde nós desenvolvimos projetos variados, de variadas modalidades, desde natação, atletismo, e onde eu me identifiquei foi no para-badminton, que foi em meados de 2016, com esses projetos. Me graduei em 2018 e daí então me apaixonei pela modalidade, conheci o professor José Aparecido, que é o meu parceiro de trabalho, é o meu colega, um amigo, companheiro. Fiz mestrado em educação, me aproximei cada vez mais da pessoa com deficiência, do trabalho com pessoas com deficiência. E nas Paralimpíadas Escolares em 2018, nós estivemos lá, eu ainda como staff na época, não havia graduado. E aí participei de um curso com a professora doutora Aline Strapson, que hoje é a nossa referência a nível... Qual é o nome da professora? Doutora Aline Strapson. Doutora Aline Strapson. Sim. De onde ela é? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E de lá em diante a gente começou a aproximar de pessoas que são referências no país em relação ao para-badminton. Professor Ledson, professora Claudinha. E a partir desse mini curso nas Paralimpíadas Escolares, eu e o professor José chegamos em Goiânia em novembro. É o professor José Aparecido. José Aparecido. Aliás, é bom falar sobre o José Aparecido, que é uma das grandes referências que o estado de Goiás tem em paradesporto, né? Não apenas em para-badminton, né? É um amigo e uma grande referência em paradesporto, não só no para-badminton, como o senhor disse. Ele falou, professora, vamos começar esse projeto, vamos começar a nossa turma de para-badminton? Falei, vamos começar. O que a gente precisa, né? Até então, nós dois estávamos professores contratados da Secretaria Estadual, então bastava nós querermos e iniciarmos, dar o pontapé inicial. O para-badminton, que está muito na moda, esse negócio de inclusão, sempre houve ou sempre não houve, mas as pessoas não deixaram, né, alguns profissionais não deixaram de ter interesse por quem precisava. Isso começou ali com o basquete, cadeira de rodas, e veio crescendo, ampliou de uma tal forma que hoje é difícil ter uma modalidade que não tem o paradesporto. Não é isso? Sim, é muito difícil. O para-badminton, ele pode ser considerado também uma atividade inclusiva? Claro. Eu costumo dizer que o para-badminton é uma das modalidades mais inclusivas, que é desde o deficiente físico... Uma das mais inclusivas. Só não tem o visual. É o deficiente físico cadeirante, o auditivo, nanismo. Então, o para-badminton, ele sim contempla vários perfis de deficiência. Nanismo, né? Nanismo, baixa estatura. Então, o para-badminton, ele abrange vários perfis de deficiência e é, sim, um esporte bastante inclusivo. Bastante inclusivo. E são pessoas especialistas para poder trabalhar, a equipe de vocês, por exemplo, né? Você com o professor José Aparecido. É uma equipe maior que nós temos aí pelo estado, esparramado aí para todo, felizmente, né? Está esparramando muito para todas as partes, por várias partes do estado. São pessoas que têm que fazer uma especialização para trabalhar com para-badminton ou basta gostar, praticar e vai ter um caminho traçado aí normalmente? O primeiro passo é se identificar com aquilo que você trabalha no cotidiano. Se você não se identifica,
Você nunca vai ter o prazer de se capacitar, porque o paradesporto não é só você gostar e achar que é fácil, não é fácil. E nem fazer por fazer, né? Fazer por obrigação. Vamos fazer de qualquer jeito, porque vai ficar por isso mesmo. Até porque hoje o Brasil, ele é uma das grandes potências mundiais no paradesporto e cada vez mais os atletas estão ficando de ponta. Então, assim, se não treinar, as pessoas costumam falar assim, ah, são heróis, são heroínas. Não, na real eles treinam e treinam muito, precisam ser disciplinados, precisam levar a sério. Exato, ninguém vira herói por acaso, não. Para ser herói você tem que fazer alguma coisa, né? Senão como é que você vai ser herói dormindo? Então é trabalho duro. Herói do sono, herói de quê? É trabalho duro. Trabalho duro, trabalho muita constante. Disciplina, constância. E um bom professor para orientar também. O professor, no seu caso aqui, você é uma professora exigente, você exige dos atletas, ou tem peninha, tem dosinha, porque eles não querem saber de dó. Eu confesso que no começo eu tinha... O começo, a gente nunca ter um trato tão próximo com pessoa com deficiência, você fica com um pouco de receio, um pouco de medo. Quando você começa a trabalhar, não tem pena, não tem dó não, tem que ralar, tem que treinar mesmo. Pessoa com deficiência não é associar a pessoa com deficiência à doença, não são pessoas doentes, são pessoas extremamente capazes. Então é disciplina, treino e muita constância. E muita exigência do professor, muita capacidade do professor também, né? Claro, claro. Será que o Zé Aparecido bate o papo com a gente também? Claro, esse daí vai gostar de conversar. Ele não gosta muito não, mas não pode ser que ele explique, né? Pode ser que a gente consiga puxar. Depois você podia explicar para nós também sobre questão de rede, tudo. Vamos conversar, dimensões de quadra, diferença. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro eu vou falar com o Zé Aparecido, pode ser? Fechou. Até daqui a pouco. Valeu. Logo estaremos de volta com nossos Esportes em Ação. De volta aqui com nossos Esportes em Ação, falando sobre Parabadminton. Agora comigo aqui o professor José Aparecido, que eu não canso de falar isso, é uma responsabilidade que eu assumo quando eu digo que é uma das maiores referências no paradesporto em Goiás e uma grande referência também em nível de Brasil. Professor, muito prazer em recebê-lo aqui conosco mais uma vez. Nós já falamos uma vez sobre voleibol sentado, não foi? Sim. E tem tanta coisa para falar, hein? Muito. A gente sabe que o paradesporto é uma gama de possibilidades. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar no seu programa, do Esporte em Ação, podendo falar do paradesporto, podendo de alguma forma levar o conhecimento para as pessoas do que realmente é o paradesporto, que ainda existe uma certa mística em torno, né, daquilo que é o desenvolvimento do esporte para a pessoa com deficiência, e eu acho que o espaço que você nos oferece, que você nos abre para a gente falar para a sociedade goiana é importantíssimo. E assim, eu fico lisonjeado quando você diz que eu sou uma referência. Eu acredito que assim, quando a gente faz algo por amor, algo que realmente nos completa, eu acredito que as pessoas de alguma forma elas vão ver. Para badminton, o desenvolvimento, a implantação aqui em Goiás, o desenvolvimento, como é que tem sido feito esse trabalho, esse crescimento espantoso em tão pouco tempo que Goiás teve, né? Crescimento não, surgimento e o desenvolvimento em tão pouco tempo. Isso. Conforme a professora Luzinês coloca, nós iniciamos a partir de um curso de formação. Você imagina que nós, enquanto profissionais de educação física, eu então egresso da Pontifícia Universidade Católica, que eu tive a oportunidade de estudar, fazer minha graduação toda naquele espaço. E foi a partir desse momento que eu observei que o paradesporto completaria a minha vida. Assim como a professora Luzinês abordou, eu tenho parentes com deficiência, meu avô nasceu com uma malformação congênita, um tio com sequela de mielo. Então, dentro desse universo, né, da pessoa com deficiência, a minha história, ela meio que se mistura dentro desse processo. E foi na universidade que eu despertei para essa questão do paradesporto, né? Então, foi a partir dessa vivência dentro do meu seio familiar e dentro da universidade que eu despertei para o paradesporto. Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Na universidade tem alguma preparação específica voltada para o paradesporto ou são matérias assim, em geral atualmente? Que na época que eu fiz na ZFEG não tinha. Bercol, as grades curriculares que principalmente trabalham com esporte para pessoa com deficiência no nosso Brasil, ela avança no sentido de repensar essa grade curricular, porém, ela tem um déficit muito grande, porque em muitos momentos algumas universidades oferecem disciplinas generalistas, que não dão condições de um profissional que saia da sua graduação,
que dê condições mínimas. Isso aí já trabalhando. De se ter o trato com as pessoas com deficiência e justamente tratar aquilo que a gente tanto discute, que é a inclusão nas escolas. Então, se eu não tenho uma formação que dê essa condição total, nós temos que nos abraçar, buscar a formação continuada. Buscar fora na sequência da escola, exatamente, da faculdade. Exatamente. Relacionamento com os atletas. Como é que é esse relacionamento? Eu vou pontuar. A partir de 2018, quando a gente inicia o projeto, a gente tinha uma visão assim, nós vamos fazer um processo de iniciação para essas crianças com deficiência e sempre quando a gente inicia um projeto, a gente tem uma certa, vamos dizer assim, certos receios com determinadas situações. Mas hoje eu acredito que tendo um diálogo linear, um diálogo que a gente mostre para os alunos que as concepções esportivas também estão ligadas às concepções comportamentais, de tudo, porque nós não estamos apenas trabalhando com pessoas com deficiência, nós estamos também trabalhando com a formação de cidadãos. Então, se a gente não traz esses aspectos, principalmente para esse processo formativo, mostrar as questões de consciência, as questões de compreensão do papel deles na sociedade, a importância de tratar bem as pessoas. Eles se sentem bem, se sentem mais seguros no relacionamento fora da quadra, fora da prática esportiva. Eles demonstram isso para vocês? Você consegue observar isso? Exatamente, principalmente quando a gente vai para meios em competições, em outras ações que a gente desenvolve, a gente observa que quando a gente trabalha, principalmente cada um deles, que a questão da individualidade e principalmente de autoafirmação e de autoconhecimento, esse é um dos pontos primordiais para que isso transborda além daquilo que é o ensino do Parabadminton. Então, não é trabalhar apenas nos aspectos técnicos, táticos, de desenvolvimento da modalidade, não. É também trabalhar a questão social, que nós entendemos que nem todos vão chegar à estratificação, ao atleta de alto rendimento, mas esse projeto também entra como processo de formação do cidadão. Então, essa questão aí de chegar, ser um atleta de alto rendimento lá em cima, um top, vamos colocar o cume do cume mesmo, que para mim é ser um atleta olímpico, né? Isso, olímpico e paralímpico, né? Olímpico e paralímpico, lógico. Exatamente. Quem chega a esse ponto aí, porque ele já está fora de todos os padrões, né? É um super atleta, para mim é um super atleta. Exatamente. É um campeonato mundial, alguma coisa assim, porque já é o top do top mesmo, tanto faz ser paralímpico como olímpico. Nesse caso aqui do atleta, ele inicia com que idade? Eu não tenho no Parabadminton. Ele não tem idade para iniciar, não tem idade para terminar. Como é que é a prática em si? Sim, hoje faixa etária, questão de faixa etária. Hoje nós buscamos fazer com que as pessoas com deficiência, principalmente aquelas que nascem com uma formação congênita, nascem com deficiência, que eles tenham acesso cada vez mais cedo, mais precoce dentro do processo de formação, de iniciação, de vivência. Porque assim como nos atletas olímpicos, nós precisamos que esse atleta tenha o seu desenvolvimento, a sua formação dentro das faixas etárias, né? Assim como as crianças que não têm a deficiência, para que ele consiga chegar em determinada idade e consiga atingir o ápice dentro do seu desenvolvimento. Mas só que dentro do contexto histórico do nosso país, a gente falando do Parabadminton, que foi introduzido no Brasil no ano de 2006 pelo professor Led Samarone de Brasília, nós observamos que a iniciação dessa modalidade no Brasil foram com pessoas já maiores de idade, pessoas já adultas. Adultas, que já vinham praticando e tiveram um acidente ou não, iniciando mesmo? Na verdade, com a introdução em 2006, elas começaram do zero, então muitos já tinham 20, 30, 40 anos até então. Então, e muitos estão até hoje, porque a longevidade dentro do esporte paralímpico é excelente. Alguns conseguem se manter por 20, 30 anos na modalidade, tendo um bom rendimento. Mas nós entendemos que, como é o fenômeno do esporte, se eu tenho um processo de renovação e de iniciação de forma a atender às idades, dentro de um processo de que cada vez mais políticas públicas, ações em clubes possam de alguma forma ofertar e oportunizar, nós vamos fazer com que esses atletas cada vez mais jovens apareçam e consigam entrar dentro da estratificação do alto rendimento e se manter por mais tempo, né, por mais anos dentro do top mundial. Eu falei para vocês que hoje nós teríamos aqui uma aula completa com a professora Inês e agora com o professor José Aparecido. Pessoal, vamos mostrar tecnicamente aqui como é que é o sistema direitinho, altura de rede, tamanho de quadra, se a raquete é a mesma, se a peteca ou bola, né? Porque aí vocês usam várias nomenclaturas, né? Isso. É uma das maiores interrogações no badminton. É peteca, é bola, é volante. O que é? É tudo. Tá, mas então você responde no próximo bloco, pode ser? Então, vamos lá. Daqui um pouquinho estaremos de volta com Parabadminton.
De volta aqui com o nosso Esportes em Ação, sobre para badminton. Nós estamos aqui na Associação dos Surdos, na quadra coberta. Fomos muito bem recebidos, como sempre, não é a primeira vez que nós estamos fazendo gravações aqui. Sempre muito bem recebidos. Aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que nos cederam esse espaço. Estaremos sempre juntos, tá? Tudo em favor do esporte pelo esporte. Não é isso, professor? Com certeza, Bercó. Professor Inês, dá uma aulinha para nós agora aqui sobre a rede. Podemos falar sobre a rede? Podemos sim. Vamos chegar para cá? Eu chego para cá um pouco. Sim. Bom, a altura da rede de badminton é 1,55. Não altera. Daqui até lá embaixo, 1,55. Isso. Não altera a altura em relação à classificação, né, o perfil da deficiência da criança, do jovem, do adolescente. Nós temos 13,40 de comprimento. A quadra tem 13,40 de comprimento. 13,40 de comprimento e 6,10 de largura. Tá. E essa questão da quadra, as medidas da quadra, ela tem a quadra com medida para dupla e medida para simples. Sim, isso. Na dupla, como o senhor pode ver, né, tá filmando aqui, até essa segunda faixa é o jogo de dupla, até a primeira é individual. Essa primeira linha azul aqui é a área de serviço, que é a área de saque, que o saque só vale após essa linha azul, que é a área de serviço. E também, dependendo do perfil de deficiência, né, da criança, do adolescente, ou é meia quadra ou quadra toda. No caso do nosso atleta, o Gabriel, que está aqui jogando, ele é meia quadra, que ele é cadeirante, né, usuário de cadeira de rodas. E a Kézia, que é a nossa outra atleta que tem a classificação SL3, também joga meia quadra. SL3 é o quê? Em relação ao comprometimento motor. Tá. No caso da Kézia, ela tem um hemisfério direito com comprometimento motor, né, paralisia cerebral. Então, ela não tem a mesma potencial de locomover como um outro adolescente ou criança que não tenha deficiência ou adulto, membro né? inferior, ou adulto que não tem deficiência membro inferior. Legal, tranquilo. Vamos falar agora, professor Aparecido. Professor José Aparecido, nos explica, por favor, sobre raquete, se é a mesma coisa, o mesmo peso, a mesma medida, não é? A peteca ou a bola. Isso aí. Volante. A polêmica sua, eu vou deixar para falar. É uma polêmica. Então, Bercó, a questão da raquete, não há diferenciação do badminton, do badminton tradicional para o parabadminton. Muitas raquetes são, e hoje, principalmente com a evolução tecnológica, a questão do material, por exemplo, nós temos raquetes com grafite e fibra de carbono, algumas já desenvolvidas para que tenha uma durabilidade e consiga suportar o encordoamento. O encordoamento é aquela cordinha que faz com que ele consiga bater na peteca. É o que dá atenção, o impulso à raquete. Exatamente. A peteca, né? A libragem, com a tecnologia, a libragem e cada vez mais... Pois é, a raquete faz com que a peteca ande cada vez mais rápido. Exatamente. Né? E dentro disso que nós estamos falando sobre a questão da velocidade, no badminton tradicional, a última medição foram 423 km por hora. Então nós não temos ainda estudos no mundo, dentro das classificações das pessoas com deficiência do parabadminton, estudo parecido. Mas nós entendemos que só esse fato já nos traz que é um esporte extremamente rápido. Você imagina uma peteca com 5 gramas, feita com penas de ganso, né, da asa esquerda, né? Ainda nós não temos dentro daquilo que é o badminton materiais sintéticos. Já existem estudos para desenvolvimento de uma peteca que não utilize material animal, mas os estudos já avançam, mas você imagina uma peteca feita com pena de ganso viajar a 423 km por hora. É um absurdo. O tênis que tem aquela distância toda, né, de um sacador até a recepção. A média do grande sacador hoje, que é quase impossível, que faz isso toda hora, chega a 215, 220 km por hora. Exatamente. Então é um esporte bacana, um esporte rápido. E já remontando aquilo que a professora falou, é muito inclusive porque eu posso ter uma pessoa que não tenha deficiência jogando com um cadeirante, uma pessoa que tem nanismo jogando com uma pessoa que tem uma paralisia cerebral. Então é muito diversificado e dentro daquilo que a gente entende como jogo, existem algumas variações. Então foi criada agora uma variação chamada Air Badminton, que pessoas com deficiência praticam em locais abertos. Muda um pouquinho a estruturação da quadra, mas só questões mínimas de demarcação de quadra e que é uma peteca específica e que as pessoas podem jogar em parques, inclusive em areia, clubes, em areia, grama, exatamente, lado, né? exatamente. O Air Badminton porque é uma área aberta, né? Exatamente. Área aberta. O Air de ar, o badminton do esporte. Exatamente. Perfeito.
Vamos voltar daqui um pouquinho conversando com um atleta também de badminton. Vamos ouvir a opinião dele, o sentimento dele sobre essa prática esportiva. Logo estaremos de volta. De volta aqui com o nosso Esportes em Ação, hoje falando sobre para badminton, com duas atletas, a Nana e também a Ágata. A Ágata está mais caladinha, mas a Nana é língua solta, né, Nana? Né, a questão do parabadminton ele é muito importante porque ele não viabiliza somente a congregação entre pessoas com deficiência, mas entre o convencional, que são as pessoas sem deficiência, e a gente poder mostrar o nosso potencial, não apenas enquanto pessoas, mas enquanto atletas principalmente, porque é muito fácil terem a visão da pessoa com deficiência como coitado. Nós não somos coitados, nós estamos aqui treinando como pessoas, assim como todos os outros atletas. A gente tem treino, a gente precisa praticar, a gente precisa ter foco, a gente precisa se entregar e principalmente competir. Isso. Porque eu sempre falo que as competições, elas são os palcos dos atletas. A competição, ela é o palco para a gente mostrar tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo, tudo aquilo que a gente vem trabalhando. Há quanto tempo vocês praticam badminton? Você há quanto tempo, Ágata? Uns 3 meses. 3 meses? E 5 meses, no meu caso. 5 meses só? Tem 5 meses. Então todas as duas começaram esse ano? Sim. E já estão em nível de competições? Sim. Eu e a Ágata já competimos no brasileiro. A Ágata é a terceira do ranking, é a segunda, na verdade, do ranking sub-23. Eu sou a primeira do ranking sub-23 a nível nacional. Sou a segunda do ranking do adulto, porque existe, na Confederação Brasileira de Badminton, existe 2 rankings diferenciados pela questão da idade. Então, eu já competi tanto no adulto quanto no sub-23. E você também? Já competiu com adulto e no sub-23 também? Também estivemos nas Paralimpíadas, no meu caso, Paralimpíadas Universitárias e ela nas Paralimpíadas Escolares. Muito bom. É isso aí, gente. Tá vendo o que é o parabadminton? Não tem discriminação, não tem melhor, pior, não tem nada, e muito menos tem coitadinho, né? Não. Coitadinho Não. de quê? Estamos Coitado aqui de exatamente quê? para jogar, exatamente para poder mostrar aquilo que a gente vem desenvolvendo cada vez mais. É isso aí. Um abraço para essas meninas aqui, né? Palmas para elas também. Obrigada. É uma fera também no badminton. Disputou um campeonato brasileiro já, né, Gabriel? Como Sim. é que foi o seu desempenho? Sua experiência nesse campeonato? Você conseguiu trazer medalha? Como é que foi? Trouxe medalha. Eu fiquei como campeão brasileiro da minha Campeão classe. brasileiro? Na primeira que você participou? Sim, primeira competição, campeão brasileiro da classe sub-23. Classe sub-23. Você disputou lá sempre com cadeirante também? Sim, Ficou em primeiro lugar? primeiro lugar. Tá. E quanto tempo você pratica o parabadminton? Tem 6 meses. 6 meses? Uhum. E você atribui isso aí, essa facilidade que você teve, né, de chegar a esse ponto tão rapidamente, conquistar até um campeonato, a sua experiência com outras modalidades esportivas? Ou você acha que isso aí pode ter sido por você mesmo, experiência que você adquiriu antes, somou tudo, você chegou a esse ponto de aprender com tanta rapidez? Para mim é muito rápido isso. Foi que eu vim do tênis de cadeira de roda, né? Eu acredito que foi, como é quase a mesma base, eu já tinha um pouquinho de noção no badminton. Troca empunhadura para bater direita, esquerda, Sim. backhand, forehand, a mesma Isso. coisa. Aí foi um pouquinho mais fácil para mim. É isso aí. Esse aqui, ó, mais um orgulho para o estado de Goiás. Aqui em Goiás eu falo todo dia, já falei hoje, jogou para cima, caiu no chão, brotou, vai virar atleta. Só cuidar que vai virar atleta. Se não cuidar, vira também. Parabéns, Gabriel. Obrigadão. Estamos aqui agora com o Carbarral. O Carbarral é daqueles que nós falamos agora mesmo. Outro grande atleta, representando o orgulho do estado de Goiás, orgulho dos praticantes, dos esportistas aqui em Goiás. Foi disputar agora, Carbarral. Há quanto tempo você pratica o badminton? Um ano e 6 meses. 1 ano E 6 meses. 1 ano e 6 meses. Você já participou de diversas competições nacionais, internacionais Já, também? só nacionais. Só nacionais? Nacionais. Ganhou alguma vez, não? Ganhei. Ganhou o quê? Ganhei ouro no sub-23 e na dupla ganhei bronze. Ouro no sub-23 e bronze na dupla. É brincadeira, né? O seu companheiro de dupla é daqui Não, de outro estado. é de outro estado? Brasília. Pode ser também de outro estado? Pode. Essas duplas podem ser formadas na hora? Sim. É? Uhum. Legal. Aí, Carbarral, mais um. Medalha de ouro e medalha de bronze. Será que Goiás é fraco no paradesporto? É uma das grandes referências do Brasil. Abração, Carbarral. Cadê? Aí, ó. Abraço para todos. Daqui a pouco estaremos de volta. E assim estamos encerrando mais uma edição do nosso Esportes em Ação pela TV Brasil Central. Hoje gravamos com Parabadminton, essa turma sensacional, porque nós somos todos esportes.
E no Para Badminton nós somos todos os esportes em ação.